Irmãos, estamos dando início ao nosso programa de hoje, 20 de julho de 2025. Mas antes eu queria dar uma satisfação aos irmãos que nos acompanham. No dia 6, nós tínhamos um programa preparado para passar, mas pelo passamento do pastor Gideus e o culto que foi feito às 13 horas, nós preferimos não passar o programa. Mas ele está lá no YouTube, o link está lá, depois do programa nós vamos botar juntos os dois links. No dia 13, no dia 6 não houve pergunta também, né? Esse domingo passado houve a pergunta que está sendo feita agora. Amém? Amém. Camila Marques, da igreja de Vila Nova, Lucas Bernardes, da igreja de Catete. Vamos começar então? Amém. O tema continua o mesmo, o preparo da igreja para o arrebatamento, o assunto continua o mesmo, os marcadores proféticos que se cumprem nos nossos dias, que reverberam no meio da igreja. O texto que nós vamos ler é Apocalipse 3, versos de 7 a 13, Mateus 13, 45 e 46. E nós vamos à primeira pergunta que eu queria começar com você. Amém. Tá bom? Lendo Apocalipse capítulo 13, verso 7, quais são os títulos gloriosos e atributos do Senhor Jesus na igreja de Filadélfia? Tá? Lembrar que é na igreja de Filadélfia, tá bom? E vamos fazer depois uma aplicação profética. Primeiro nós vamos assistir o vídeo do Giovanni Maia, de São Gonçalo, e depois do Gabriel Santos. Mas antes, nós vamos fazer em etapas, tá? Você vai dizer todos os atributos, depois a gente vai começar a ver as respostas, tá bom? Nós vemos em Apocalipse 3, versículo 7, que estão presentes aspectos que só podem ser atribuídos ao Senhor Jesus, justamente porque, como Cristo, somente Ele pôde cumprir e revelar esses atributos para a sua igreja. O primeiro aspecto é que Ele é santo, ou seja, através do sangue do Senhor Jesus vertido ali na cruz, a igreja ela é santificada, a igreja ela é separada desse mundo. O segundo aspecto é que Ele é verdadeiro. Ele é a própria verdade, Ele verdadeiramente é o único caminho e Ele verdadeiramente é o nosso único e suficiente Salvador. E o último aspecto é que Ele tem a chave de Davi, que profeticamente para nós representa a soberania do Senhor em revelar os mistérios, em revelar a profecia para a sua igreja, que só através dele, a igreja, nós podemos viver esse projeto de salvação. Amém? A paz do Senhor Jesus. Quando nós lemos Apocalipse 3:7, a parte B, que diz o seguinte: isso diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Ou seja, os títulos gloriosos que nós podemos encontrar na figura do Senhor Jesus, o primeiro é santo, porque Ele é o santo dos santos. Verdadeiro, porque Ele é a verdade. João 8,32 diz o seguinte: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O Senhor vai nos libertar. E também o outro título que tem a chave de Davi, ou seja, aquele que tem o controle da profecia. Ou seja, meus irmãos, o Senhor é aquele que cuida da sua igreja. Por isso que nós proclamamos: Maranata, o Senhor Jesus vem. Que o Senhor possa estar nos abençoando. Bem, Camila, quais são os atributos? Um a um, por favor, a gente vou falar os 3 atributos, depois a gente vai comentar um a um, tá? Tá bom. Os atributos, eles são 3 atributos, que é o santo, o verdadeiro e o que tem a chave de Davi. Sim. Esses são os 3 atributos. Lucas, isso diz o que é santo. O que você pode nos falar sobre isso? É Apocalipse 3, verso 7. Primeiro a gente tem que entender que o ser santo, por que a gente atribui isso a Cristo? A própria palavra ele responde, né? Ele fala assim, sede santos porque eu sou santo. Sim. Então é um atributo que nós temos que entender que é um atributo que vem de Deus. E é um atributo que a igreja tem que entender, porque sem esse atributo, a igreja ela é impedida de seguir o plano profético de Deus. Porque sem santificação, ninguém verá Deus. Essa é a primeira colocação que podemos fazer, né? Através da santificação, a Filadélfia, no caso, conseguiu ver a glória de Deus manifestada. Tá, mas você falou que é um atributo único, é isso? É um atributo único. Então, o único que foi santo, então, foi só o Senhor Jesus. Só o Senhor.
Ele é o único, não existe outros deuses, não existe outras pessoas, ele é o único, ele é o caminho, é a verdade. É como se fosse a pérola, né? Ele é a pérola de grande valor. Não existe outra pérola. Camila, o que você pode falar também sobre o santo? O santo e todos esses atributos, eles são atributos exclusivos. Então, quando nós entendemos da santidade, da santificação e do ser santo, é um processo de separação total do mundo. Então, o Senhor não tem acordo com o mundo, tanto que a palavra nos traz, né? Aquele que se torna amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Então, quando nós queremos ser santos como o Senhor, fala de um chamado a deixarmos tudo que está relacionado ao mundo e nos unirmos cada vez mais à eternidade. Então, ser santo é isso. O Senhor Jesus, ele é o único que tem esse atributo em plenitude. Tá. Lucas, abre a palavra aí pra gente em João 17:17. Acho que ali tem uma resposta muito direta sobre isso. João 17:17. Posso ler? Pode, claro. Santificai-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então, santificação, você falou que sem santificação é impossível agradar a Deus. Então, é o grande atributo de Jesus, da igreja de Filadélfia, é o santo, né? Amém? Amém. E o outro atributo, Camila? O verdadeiro, e nós podemos até pegar esse mesmo texto de João 17:17 para abordar esse atributo, que a verdade, ela liberta o homem. Conhecereis a verdade e a verdade te libertará. Então, quando Jesus veio morrer por nós, ele foi essa verdade, a verdade absoluta e não a verdade relativa. Então aqui diz, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Jesus, ele é a palavra, ele é a verdade, e por meio dele há a santificação. Então esse é o atributo da verdade. Tá, então nós podemos dizer que o verdadeiro é uma verdade absoluta ou relativa? Absoluta. Mas por quê? Porque Jesus é em plenitude, não há nada fora dele. Por meio dele todas as coisas foram feitas e sem ele... É incontestável, né? É incontestável. Já se fosse relativa, é totalmente contestável. Aí poderiam existir outros verdadeiros, outros santos, mas não. O único caminho, a verdade e a vida é Jesus. Amém. Então vamos lá agora, Davi, Lucas. Chave de Davi. A chave de Davi, a gente tem que lembrar lá de Israel. Sim. Os reis de Israel escolhiam um homem para cuidar das finanças. Eram os tesoureiros, né? Exatamente, eram os tesoureiros. E era dado o nome, uma chave grande, vamos dizer assim, que era uma figura, e ele carregava isso. Então, era uma pessoa que tinha autoridade no reino e uma pessoa que tinha todo o poder. Então, quando em Filadélfia é falado sobre esse título glorioso de Jesus, a chave de Davi quer dizer que foi dado todo o poder e toda a autoridade a ele. Ele é o único que pode dizer quem vive e quem morre. Ele é o único que pode... Ele fala e acontece. E isso que aconteceu ali em Filadélfia. Tá, então a autoridade ali era a autoridade máxima. Autoridade máxima. Nós vimos nos outros programas anteriores em que era o que abria e ninguém fechava. E era o que fechava e ninguém abria. Esse atributo é incontestável também. Todos eles são. Mas esse principalmente. Você tem mais alguma coisa a falar, Lucas, sobre isso? Tem Mateus 28:18. Fala assim: e chegando Jesus, falou-lhes, dizendo, e me dado todo o poder no céu e na terra. Isso acrescenta, porque quem deu a chave? O rei. O pai deu a chave ao Senhor para que ele pudesse fazer todas as coisas. Então a igreja está pautada nisso. A igreja está pautada nesse poder. Em qual autoridade? A autoridade do Senhor Jesus. Então, mais uma vez, uma verdade absoluta. Exatamente. Se fosse relativa, podia ser contestada essa autoridade. Não é. Não é. Porque a verdade relativa, ela depende de fatores. Depende de coisas para acontecer. A verdade absoluta, ela em si, ela é. Eu sou. É o ponto. Você não depende de nada, não depende do tempo. Hoje nós estamos num país que é tal horário. Se nós formos viajar para outro, é outro horário. Então é relativo. A vida acontece, mas Jesus não.
O horário ele é relativo em relação a cada país, né? Exatamente, a relatividade. Muitas coisas são relativas, Sim. o peso, o clima, mas Jesus não. Quando ele fala, e ponto. Tem um texto em Salmo 24, 9, que diz o seguinte: levantai-vos, ó portas, as vossas cabeças, levantai ó entradas que entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? Jesus Quem é é? outra coisa. É o Rei da Glória. Não é isso? Sim. Sim? E aqui ele é posto como o Senhor dos Exércitos, que é um cargo de muita importância, de muita relevância, tal qual o cargo de tesoureiro do rei. Então, Jesus se torna ali aquele quem é confiado todos os tesouros do reino. Quais são os tesouros do reino? A eternidade, a vida eterna. É o grande tesouro, a grande vitória. Então, quando Jesus recebe essa chave, esse título, o que tem a chave de Davi, ele se mostra como: eu venci a morte, agora eu estou com a vitória nas mãos. E tudo é me dado nos céus e na terra, como o texto que o Lucas trouxe. Mais alguma coisa, Lucas? Amém. Camila? Amém. Nada? Tem certeza? Então vamos para a segunda pergunta, né? No Apocalipse, capítulo 3, verso 8, a segunda parte do verso 8, comparado com Mateus, capítulo 13, verso 45 e 46, identifique o comportamento da igreja de Filadélfia. Faça uma aplicação profética para a igreja nos nossos dias, tá? São duas coisas diferentes, tá bom? E, principalmente eu queria que vocês falassem sobre a aplicação profética que nós deixamos de falar na pergunta anterior, mas agora nós vamos fazer, tá? Nós temos os vídeos do diácono Nailton de Oliveira, de Barueri, e do Rudimar de Pernambuco. Nós vamos ver o vídeo, depois voltamos com você, tá, Lucas? Amém. Amém? Amém. Ao lermos Apocalipse capítulo 3, verso 8, nós vemos que Jesus é aquele que abre uma porta para a igreja de Filadélfia, uma porta que ninguém podia fechar. E quando nós comparamos essa passagem com Mateus capítulo 3, versículo 45 e 46, então nós podemos entender que essa porta ela está diretamente ligada à revelação de Jesus como sendo a pérola de grande valor. E a igreja de Filadélfia é exatamente aquela igreja que reconhece o valor de Cristo e, por isso, entrega tudo por amor a Ele. É uma igreja fiel, obediente e sensível à voz do Espírito Santo. Então, meus irmãos, profeticamente, essa mesma porta, ela continua aberta para cada um de nós como igreja fiel. E é por isso que hoje nós temos a oportunidade de anunciar o Evangelho eterno ao mundo que aí está, apresentando o Senhor Jesus como a porta da salvação e também como sendo a pérola de grande valor. Amém? Então, a todos os irmãos, a paz do Senhor Jesus. Conforme os textos mencionados, o comportamento da igreja de Filadélfia foi que ela, no seu período histórico, identificou Jesus na palavra como aquela pérola de grande preço, a pérola de grande valor. E ela encontrou a revelação do Senhor, dada através da operação do Espírito Santo, né? E ela saiu para evangelizar ao todo mundo, anunciando a salvação de Jesus. E hoje nós, como igreja fiel do Senhor, também nós temos essa mesma experiência que a igreja de Filadélfia teve, onde nós temos acesso à porta da salvação, que é Jesus, e estamos anunciando para o mundo que essa porta, ela está aberta. A porta da graça, a porta da salvação está aberta. Jesus não voltou. Então, há tempo de encontrar essa salvação no Senhor Jesus. Amém? A todos a paz do Senhor Jesus. Lucas, vamos identificar o comportamento da igreja de Filadélfia, tá? Nos versículos que nós já falamos, de Apocalipse, de Mateus. O que você pode nos falar? A gente pode entender que isso foi uma palavra que foi dada ao mundo. Aí nós temos que começar a entrar primeiro em Sardes. Nós vemos aí o tesouro escondido. Nós vamos lembrar que esse período foi um período de 1517 a 1750, onde Martinho Lutero, ele que era professor, teólogo, músico... Qualificações múltiplas, né? Exatamente. Ele entrou, descobriu uma palavra, e o que houve com ele nessa descoberta? Ele
começou a escrever as 95 teses e começou a deixar o que ele tinha. Ele começou a vender o que ele tinha. Ele deixou para trás. Então, mas vamos botar uma linha de raciocínio. Você falou que ele fez teologia. Então ele conhecia a parte estrutural, né? Exatamente. Mas ele não conhecia a revelação. Exatamente. Mas um dia ele leu a Bíblia e o Senhor falou com ele. Não é isso? Exatamente. O que mais? E ele começou a transcrever isso. Porque era restrito a poucas O Senhor pessoas. Começou a revelar a ele algumas coisas. Exatamente. Mas tá, vamos lá. Em uma das coisas que o Senhor revelou a ele, qual foi? Só Cristo. Existia só a Escritura, só fé, dar glória só a Deus, só Cristo. Porque ele começou a se incomodar com o meio que havia, a idolatria que acontecia. Então, o que aconteceu com ele? Ele percebeu, o Senhor começou a revelar a ele essas coisas. Ele percebeu que a adoração, que a fé, a salvação é por meio só de Cristo. E isso foi no meio da pérola de grande valor, que é a palavra do Senhor. É onde nós vemos o sacerdócio da versão do crente. Você pode ir direto, né, Camila, ao Senhor e pedir. Você não precisa usar intermediários. É a forma como Jesus se apresenta como caminho. Como a porta. Como a porta. Está lá em Filadélfia. E é muito importante nós entendermos justamente isso. Quando ele descobre, não é, a palavra, ele olha para trás todos os cargos dele, ele começa a ver o seguinte: eu não posso mais carregar tudo isso. É um negociante. É um negociante. Ele começou a deixar tudo aquilo que ele não tinha para comprar a pérola de grande valor ou o tesouro. Aí ele se isolou no castelo e lá começou a ter a imprensa. A palavra ela foi divulgada. E foi uma porta que foi aberta que ninguém mais fechou. Porque a palavra é um livro que foi mais lido por milhares e milhares e centenas de pessoas. Então nós podemos dizer o seguinte, que quando ele escreve as teses, nesse mesmo período foi feita a imprensa. E qual foi o primeiro livro a ser impresso? A Bíblia. Que hoje, como você falou, é lido por várias pessoas no mundo inteiro. Então, o grande valor, a grande pérola, o grande tesouro, foi a descoberta da palavra do Senhor, que é revelada a nossa vida. Não é isso? Isso. Ou estou errado? Certo. Tá certo. Então, Camila, vamos fazer a aplicação profética para a igreja dos nossos... Qual a aplicação profética de tudo isso para nós hoje? Então, nós temos hoje a oportunidade de termos o mesmo encontro que Lutero teve com a palavra revelada, não a palavra pela letra, mas a palavra revelada. Hoje, Jesus nos torna essa porta que nós atravessamos e vemos as revelações do Senhor. Então, Lutero, quando encontrou a revelação da palavra, não só a letra que ele já conhecia, mas a revelação, ele deixou tudo para trás. E nós hoje, quando alguém encontra, quando alguém é evangelizado, toma conhecimento da palavra, é uma mudança total de vida. Se deixa tudo para trás, o passado, os pecados, tudo aquilo que era a forma de viver, às vezes até uma falta de sentido de viver, e agora você encontra algo novo. Inclusive na palavra, em João capítulo 10, diz: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagens. Num mundo onde a gente vê que tem tanta escassez de muitas coisas, escassez de sentido de vida, escassez de você ter um alento, um propósito, algo que te salve mesmo. A sede do homem é a sede da palavra, é a sede do Senhor, da salvação. Então, quando nós entramos pela porta que é Jesus, quando nós encontramos esse projeto de salvação que Lutero encontrou, nós temos essa mesma atitude. Deixamos tudo para trás, vendemos tudo quanto tínhamos, porque achamos algo de muito valor. Tá. Voltando um pouquinho, na época de Jesus, um homem rico chegou até Jesus e falou: como é que eu posso me salvar? É isso? Isso. O que Jesus falou? Vai e vende tudo quanto tens e dás ao pobre, os pobres. Você hoje precisa vender tudo que tem para dar para os pobres? Não. Você hoje pode manter tudo que você tem, não é? Mas você tem uma coisa que você pode dar para os pobres. Palavra. Que é o pão da vida. Pão da vida. Quando você entra numa igreja hoje, a primeira coisa que você descobre é a revelação do Senhor. Sim. É a verdade absoluta. Não é relativo, você não pode contestar. Você ouve
culto, você participa do culto profético, o Senhor fala como a pessoa vai entrar, ela reconhece o problema dela, a dificuldade dela, mas ela não precisa fazer mais nada. É só aceitar Jesus, crer no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Jesus é essa porta. É exatamente o culto profético, é isso. O Senhor fala e é posto uma porta diante da pessoa. E ela escolhe se vai entrar ou não. E se ela entrar, o Senhor vai dar mais do que ela até deveria, né? Quem somos nós? Sim. Vai dar batismo do Espírito Santo, Sim. dons espirituais e a salvação, que é a espera da eternidade. É uma esperança. E porque é algo que não é uma porta que não se pode fechar. Porque você pode contestar muitas coisas, mas a experiência que você tem com o Senhor, não. Aquilo que você viveu diante do Senhor, o Senhor falando com você, isso é incontestável. E vamos voltar à primeira pergunta. É a chave de Davi. Sim. Quem abre, Ninguém fecha. E quem fecha, Ninguém abre. ninguém abre. E lá em Filadélfia fala, tendo pouca força, porque nós não somos capazes nem de abrir nem de fechar. Só quem tem a chave de Davi. Que é o Senhor Jesus. Amém? Amém. Podemos seguir em frente? Pergunta número 3, lendo Apocalipse capítulo 3, verso 9, letra A, que é a primeira parte do versículo, identifique a grande operação do Espírito de conhecimento ou revelação. Tá? Nós temos duas respostas. O Adriano Arão, de Vila Nova, e temos o Saulo, de São Paulo. Nós vamos assistir e depois voltamos com você. Amém. Amém? Amém. Quando nós lemos Apocalipse em seu capítulo 3, versículo 9, em primeira parte, nós podemos identificar a grande operação do Espírito de conhecimento ou de revelação do Senhor. Em Apocalipse 3, 9, a palavra do Senhor diz assim: Eis que eu farei os da sinagoga de Satanás aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Então, por esse Espírito de conhecimento e revelação estar presente e viver aquilo que era a operação do Senhor na carta, na igreja de Filadélfia, era possível identificar aquilo que não era verdade, aqueles que viviam uma religião e tentavam trazer de fora aquilo que era falsos ensinos, falsas doutrinas, ou até mesmo a tradição, para poder confundir aquilo que aqueles fiéis que estavam vivendo, aqueles que tinham pouca força, mas muita fé, viviam a palavra verdadeira do Senhor. De igual modo, nos dias atuais, a Igreja de Cristo tem vivido aquilo que é o verdadeiro, aquilo que é da eternidade. E aqueles que porventura não vivem, tentam trazer aquilo que são da sua razão para poder confundir a grande operação do Senhor que tem sido feita nos nossos dias. Amém? A paz do Senhor Jesus. Aqui era para contrapor aqueles que se desviaram da verdade. E como abordado na EBD do dia 29/6, os que são chamados da sinagoga de Satanás são aqueles que confundiram a liturgia com a realidade e tentaram trazer de volta os costumes judaicos. E a operação do Espírito de conhecimento ou revelação está presente nesse versículo, pois apenas quem tem o Espírito Santo conseguiria discernir aquilo que é santo ou que é profano. E Filadélfia, ela conhece o santo, que é a porta, que é Jesus. Conhece a verdade, que é Jesus. E essa verdade a mantém fiel ao Senhor, não sendo enganada pela religião, que prega ali um cristianismo sem ter Cristo como centro do projeto de salvação. A igreja, ela recebe as revelações das grandes bênçãos que nos estão preparadas para a vida eterna. Louvado seja o Senhor e a paz do Senhor, irmãos. Bem, Camila, vamos identificar a operação do Espírito de conhecimento ou revelação naquele texto lá de Apocalipse 3, verso 9. Vamos. O Espírito de conhecimento e revelação, hoje em dia, ele atua no meio da igreja para mostrar aquilo que é santo e o que é profano. Sim. Qual culto agrada a Deus, qual culto tem o Senhor Jesus como centro e o projeto de salvação. Então, cultos onde tem a teologia da prosperidade, cultos onde Jesus Cristo não é o centro, nós temos o discernimento pelo Espírito de conhecimento e revelação, pela operação de conhecimento e revelação, de que esse culto é um culto que não tem o Senhor Jesus, não tem o projeto de salvação. É um culto onde é pregado que você é salvo pelas suas obras. E em Efésios 2:8 é dito, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus.
Isso quem nos revela é o Espírito Santo, através da operação de conhecimento e revelação. Então vamos lá. A religião prega o quê? Hoje em dia, a religião prega que você tem que conquistar o céu por meios próprios, Isso. que a bênção está aqui na terra. Mas Cristo está nesse contexto? Não. Não é? Como é que você pode falar sobre a porta que dá acesso à verdade? A porta e o caminho do acesso e a verdade são o Senhor Jesus, que ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então nós temos esse acesso ao projeto de salvação, a essa verdade por meio de Jesus. Se Jesus não estiver no centro do culto, se Jesus não estiver nessa pregação da igreja, não tem como nós acessarmos a vida eterna. Então é um culto vazio, é um culto onde nós não temos a ação do Espírito Santo. Que não é direcionado pelo Senhor. Não. Não é isso, Sim. Lucas? A operação de Espírito ou conhecimento de revelação está aí entre você, onde o Espírito Santo que vai discernir o que é santo e o que é profano. A igreja, ela discerne através do Espírito Santo. Ali em Filadélfia conhece o que é santo, porque é a porta. Que essa porta é a verdade. E por meio dessa verdade, a igreja ela não é enganada. A igreja de fé ela não é enganada. Ela não é enganada por outras religiões que prega a Cristo, não prega a Cristo, prega o cristianismo, mas sem Cristo. Que é um problema. E Cristo é o centro do projeto de salvação. Com certeza. E a igreja, ela recebe essas bênçãos através de Cristo, como Cristo revelado. Então, o que é um culto sem Cristo? É um culto de obras. É um culto profano. Profano, é. Não é santo. Sim. Bem? Tá bom? Amém. Vamos entrar agora na parte das crianças. Tá? Nós vamos cantar um hino junto com as crianças. O nosso editor vai colocar o hino. Você de casa acompanhe conosco o hino e depois nós voltamos. Amém? Amém. Bem, glória a Deus, né? Amém. As crianças, quando cantam sempre é uma operação de maravilhas no meio da igreja. Verdade. Glória a Jesus. Lá na sua igreja tem criança? Tem. Cantam? Sim. Oram? Bastante. Bastante? A minha também. Todo domingo de manhã. Todo domingo de manhã. Vem uma van cheia. Lá trabalham com crianças da comunidade. Com a comunidade. Traz, Que bom. 20, Isso é muito 30, bom. 40 Quem está lá é crianças. o Pastor Tiago Lavinas. Dá um abraço dele por mim. Bem, nós temos a pergunta das crianças. Eu sempre me privo de fazer a pergunta das crianças, porque normalmente ela própria faz ou seus pais fazem, tá? Nós temos a intermediária Daniele Diógenes, lá de Armação dos Búzios, Estevão Luiz, de São Luís do Maranhão, e temos a Wagner, que é uma participação nossa, sempre está conosco. A palavra que ela fala, meu nome é Wagner, eu sou do grupo Semente Preciosa. Wagner, um abraço, tá? Nós vamos ver o vídeo e depois voltamos. Amém. Amém. Significa o reino dos céus, que é igual ao projeto de salvação do Pai. O mar significa o mundo, onde está escrito em Mateus 13:47. E por fim, os peixes, que significam as pessoas, que está escrito em Mateus 4:19. E agora eu vou ler um texto que está em Atos, capítulo 9, versículo 15. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim o vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. A paz seja Jesus, irmãos. Meus irmãos, profeticamente, a rede fala da evangelização.
O mar fala do mundo. Os peixes são as pessoas evangelizadas. A paz do Senhor Jesus. Letra A. A rede. É a evangelização. Anunciamos a volta de Jesus. Letra B. O mar. É o mundo. Letra C. Os peixes. São as pessoas evangelizadas. E o texto nos confirma em Mateus 13:47, que nos diz assim: igualmente, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar, e que apanha toda a qualidade de peixes. Amém? A paz seja Jesus, irmãos. Daniela, como sempre, participando conosco. O Estevão é a segunda vez. A Wagner já é a 15ª vez conosco. E ela está crescendo, né? Sim. Está virando uma mocinha, agora virou intermediária, ela e a Daniela. Tá bem? Agora nós vamos fazer a pergunta também, a participação da acessibilidade. Tá? Eu também não vou fazer, porque a pessoa que está junto com a Vitória, que é a pessoa que vai responder, já faz a pergunta. Vitória Lari Lima, de Recife. Nós vamos participar do vídeo, depois voltamos. Letra B, o mar. Mundo. Letra C, os peixes. Os homens. A paz do Senhor Jesus. Amém. Lendo Mateus capítulo 13, verso 47, junto com Mateus capítulo 4, verso 19, o que isso quer dizer, Vivi? A rede, palavra de Deus. Vitória, é um prazer ter você conosco, sempre. Os irmãos da acessibilidade participando conosco. Só queria que gravassem mais vídeos, né? Sim. Essa semana só teve um, mas a gente entende o porquê, né? Os acontecimentos passados nos levaram a ter pouca participação. Nosso programa está encerrando. Né? Pedir a vocês, Camila, você não grava um vídeo nosso de participação. Lucas, eu já te pedi, você também não fez. Vou gravar. Vamos gravar, pede ao Tiago lá para a igreja gravar, principalmente criança, como vocês estão fazendo um trabalho com crianças. Amém. O nosso canal no YouTube, ative as notificações, nós já estamos com quase 1.600.000 pessoas em cima do canal do YouTube. Rede social, você está curtindo o programa? Sim. Tem visto? Tenho. Ó, pode ver lá. pode ver, vou ver. Está compartilhando, Lucas? Compartilho. Vocês estão comentando o programa. Lá embaixo tem o chat, comente, né? Isso é bom para a gente. Daqui um pouco lá na sua igreja vai ter o culto às 19, da tua também. Agora, eu sei que você tem uma lista grande de WhatsApp. Sim. Pega essa lista e manda o link do culto de 18 horas. Tá bom? Obrigado, Camila. Amém. Agradece ao ungido Wallace, que está responsável pela igreja. Né? Dá um abraço dele por mim. Pode deixar. Eu e o Lavinas também, por favor. Agradeço. Domingo que vem estaremos juntos. Lembrem que o programa do dia anterior ao dia 6 do falecimento do pastor Janete, o link está lá no YouTube. A paz do Senhor Jesus. Amém. Pai do Senhor. Pai do Senhor.